Eu quero, Não, vou dar uma lida aqui. Voltou a ser assim. Antiga. Quem ganha os 2 turnos é o campeão estadual. O Flamengo deveria ganhar a Taça Rio. Mas eu acho que tem Não. Não. Se alguém fizer mais pontos no geral, acho que tem Faz final. a final, não é isso? Eu vou dar uma Bom, olhada. vamos checar. Vamos agora. checar. Eu tenho como informação, pelo menos a referência que eu tenho, que voltou a fórmula antiga. Ganhou os 2 turnos e fica com o título. Já vejo agora. Checa aí no regulamento. Agora. Quando você E desenvolve se sua se tese. confirmar, Desenvolva. porque dificilmente alguém vai ter mais pontos que o Flamengo se isso acontecer. Eu não O imagino. Fluminense, por exemplo, terminou a fase... A Guanabara. A Guanabara com mais pontos que o Flamengo. Tá bom. Porque não são contabilizados os pontos da semifinal e da final. Só da... É bom, é tranquilinho Mas vamos lá. regulamento. Tem a possibilidade do Flamengo conquistar o título Claro estadual que tem. vencendo a Taça Claro Rio. que tem. Eu acho que o Flamengo deveria investir nisso. Porque vai avançar na fase de grupos da Libertadores, nos jogos decisivos, ou metade ali da fase decisiva, para encaminhar a classificação, você mata 2 datas para recuperar elenco. 2 jogos pra a treinar. menos. 2 jogos a menos. Agora, você tem alguma dúvida que o Flamengo vai ganhar o segundo turno? O Edmundo trouxe. Foi você ou foi o Depende de como o Fábio? Eu não Flamengo vai lembro. entrar, né? O Flamengo não fez nenhum jogo fora do Maracanã no Campeonato Carioca. Nenhum jogo. Amanhã, inclusive, O Vasco jogou Manda fora. acabou friência no O Maracanã. Vasco jogou fora. Fluminense estreou... Fluminense jogou. Botafogo jogou fora. Jogou O fora. Flamengo fez 7 Marcelo, jogos já põe o no regulamento Maracanã. pra gente aí no computador, por favor. Tô checando aqui. Tá checando também? Mas, Marcelo, dá um apoio aí, por favor. A culpa é do Flamengo? Claro que não. A culpa é de quem pega os jogos do Flamengo, que quer se aproveitar da riqueza da torcida do Flamengo para ganhar dinheiro em cima do Flamengo. Mas isso é aquilo que o Rodrigo Bueno falou. Causa o desequilíbrio no O campeonato. Campeonato Brasileiro estava virando isso também, né? Exatamente. O Exatamente. Campeonato Brasileiro também não... Então, se o Flamengo, no segundo turno do Campeonato do Rio de Janeiro, for jogar as suas 7 partidas, é isso? No Segundo turno são quantos? Um jogo a menos. Enfim, se fizer Eu acho todos que os seus jogos no foram 8 Maracanã... partidas, foram 6 do... É isso. É um grupo de 7, não é isso? Com 6 partidas. Vamos olhar aqui. Bom, enfim, se ele fizer todos os seus jogos... É um grupo de 6. Foram 6 partidas porque jogou contra o outro grupo. Sim. Agora na Taça Rio... Entre eles são só 5 Entre eles jogos. são só 5 jogos. Se ele fizer os 5 jogos no Maracanã, com o time principal, a chance de ele ganhar os 5 jogos é... Nunca perdeu com o Jorge Jesus no Maracanã. Nunca perdeu. Ele perdeu nos pênaltis pro Furacão. Empatou o jogo, foi pros pênaltis. Mas só tem 3 empates. Empatou esse jogo com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, empatou com o São Paulo 0x0 e empatou 4x4 com o Vasco. O resto, todos os jogos do Flamengo do Jorge Jesus no Maracanã, ele venceu. E eu acho que mesmo que ele poupar jogadores na fase de classificação, ele vai classificar. Aí ele chega como mais ou menos como foi na Taça Guanabara. Chega na hora do vamos ver, ele põe os titulares e ele ganha. Olha aqui, tô olhando aqui o regulamento e muita gente Eu estou entrando em contato com o Marcelo Viana. Aqui no artigo 31 está dizendo o seguinte: caso uma mesma associação seja campeã da Taça Guanabara e da Taça Rio, que é o que a gente está projetando o Flamengo ganhando nos 2 turnos, e nenhuma outra associação a supere em pontos ganhos das partidas dos grupos A e B da Taça Guanabara e Taça Rio, a associação vencedora dos 2 turnos será declarada campeã estadual final, sem necessidade da realização da final. Ou seja, Flamengo ganhou os 2 turnos, mas ninguém supera na classificação geral, Flamengo campeão. Flamengo ganhou os 2 turnos e um time supera na classificação geral, teremos a final. E aí o Flamengo joga com a vantagem do empate. 2 partidas na terceira empate. 2 partidas com a vantagem do empate. Então a pontuação não conta no mata-mata. Semifinal e final da Taça Guanabara. Semifinal e final da Taça Rio não conta para pontuação... Pontuação dentro do grupo só. O Fluminense hoje tem a melhor campanha. Estou aqui em contato com o Marcelo Viana. Estou aqui falando com ele, que é o diretor técnico Muita gente vendo a gente aqui, está mandando um WhatsApp também. Obrigado a todos. É isso que ele está falando. Perguntei para ele aqui, ó. Ganhou os 2 turnos, campeão sem final. É isso, Marcelo? Ele desde que não tenha uma equipe que tenha somado um número maior de pontos nas fases classificatórias. É exatamente isso. Hoje o time, Edmundo lembrou bem, hoje é o time de melhor campanha, o Fluminense. Né? Taça Guanabara. Foi da Taça Guanabara. Você vê a importância para o Fluminense. O Fluminense, ele Agora pode... volta a Taça Rio, né? E aí tem mais pontuação que Volta Redonda e Boa Vista? Como é que é? Volta Redonda e Boa Vista. Acho que tem que ver, porque o Boa Vista...
a Taça Rio pro Flamengo, se ele vencer, superar os outros, ele tá automaticamente então na final. Ele não vai ter vantagem mas do ele empate. tem que superar, inclusive, o Flamengo. Mas ele faz isso na fase de classificação, ganha dos outros. Fluminense, só para confirmar, o Fluminense fez 15 pontos na fase inicial de grupo, do grupo B, e Boa Vista fez 13. Flamengo fez 13 e Volta Redonda 12. Os Fluminense, 4 classificaram. Então é campeonato- só um campeonato nas à fases parte. não leve em consideração a Semifinal e final, não. Porque eles teriam mais jogos, né? Aí Esquece seria o Flamengo, vantajoso. o Fluminense e os outros são numa disputa à parte para ver quem faz mais pontos. Se alguém conseguir fazer mais pontos, no caso do Fluminense, o jogo confronto direto com o Flamengo ele perde, ok, mas ele ganha dos outros jogos, ele tá na final do campeonato. Sim, mas ele pode fazer, digamos, de novo 15 pontos e o Flamengo fazer 18 pontos. O Flamengo vai a 31 pontos no geral, na fase de grupos, contra 30 do Fluminense. Mas ele já tá em vantagem sobre o Flamengo agora, não tá? Não, Agora agora, tá tô dois dizendo, pontos. se no segundo turno o Flamengo terminar com 18 pontos, por exemplo, e o Fluminense com o mesmo 15, ele vai a 30 no Não, somatório e o Fluminense 31. 18 não será possível porque são 5 jogos apenas. São 5, 15. Então, digamos que o Fluminense termine com 12. Ele vai a 27. O Flamengo faz 15, ele vai a 28. É verdade. Aí ele termina com mais pontos que o Flamengo. Que o Flamengo tem mais pontos que ele, esquece. eu acho que o regulamento abre a margem para um time. Eu acho ridículo isso no regulamento. Ganhou os 2 turnos, acabou o campeonato. Ah, mas tem que ter a final, tem que ter a data, a TV comprou. Eu acho ridículo. Acho ridículo porque abre espaço, e a gente já viu isso acontecer em outros campeonatos, e no próprio Rio de Janeiro. O time ganha os 2 turnos, e aí um time vem pelo somatório geral e ele é o campeão. Mas todos assinaram, Não premia mas não premia regularidade. Não tem mais Fla-Flu, certo? Regularidade? É. O time, por exemplo, o Fluminense fez pontuação. Aí ele vai para a semifinal com o Flamengo, perde. Ele não vai nem à final. Aí ele no segundo turno faz de novo. Aí pega o Flamengo ou o Vasco, perde, não vai à final. Aí o time que foi à final nos 2 turnos, ganhou os 2 turnos, ainda tem que fazer final de novo. Então, eu quero dizer assim, ele tem que provar o tempo todo que ele é melhor. Não vai... Então, O Fla-Flu aconteceu na fase de classificação na Taça Guanabara. Sim, Então não sim, tem Fla-Flu sim. agora na Taça Rio na fase de classificação, certo? Certo. Não Então tem. o Fluminense depende só dele. Se o Fluminense ganhar todos os jogos dele, sim. ele vai ter mais pontos que o Flamengo. Ele se garante. Então o Fluminense não... sim, tá sim, entendendo? perfeito, porque O ele não Fluminense pega só o depende Flamengo. dele agora. Ele não pega o Flamengo na fase de classificação, ele ganha os jogos dele, ele vai ter Ele vai mais a 30 pontos. Ele tá na frente de todo mundo. Se o Flamengo também fizer 15 pontos, que é o máximo, Então o ele vai... Fluminense, olha que loucura. Né? 2018. Então olha que loucura, o Fluminense pode ganhar, se ele ganhar todos os jogos né, da Guanabara na Taça Rio agora, isso, mas ele eles se assinam. classifica para a Taça Ele já Rio está na e final. já está na final. Sim. A fase final da Taça Rio vai pouco importar. que Você vê, absurdo. ele pode entregar e falar, tá aqui, eu já tô na final com o Flamengo. Ele vai para a semifinal. Então, E aí ele pode ser Então eliminado. se eu sou agora o pessoal do Fluminense, eu me esforço. Vamos aqui, o campeonato é nosso aqui, o Flamengo tá fora, já foi. O Fluminense ganhando Mas- todos os jogos, ele tá na final. Mas tudo bem. O Flamengo já foi. Aí você faz essa pontuação, o Flamengo ganha os 2 Até pontos, você porque vai não querer o joga mais Flamengo Flamengo. depois. Então. Você não Ele joga. pode tentar não, brigar para a vantagem do empate se ganhar o mata-mata da Taça Rio, mas na fase de classificação... Essa discussão, por exemplo, ela é boa, porque aí, por exemplo, Supercopa do Brasil ano que vem. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, o brasileiro, quem entra? É o vice-brasileiro. Que entra como segundo representante. O Flamengo vai enfrentar quem? Ele mesmo, reserva titular. Vou fazer um coletivo. Então o Flamengo, se for campeão, qualquer time que ganha as duas taças nesse ano, brasileiro e Copa do Brasil, entra o vice-brasileiro para jogar. Teremos a Supercopa do Brasil. Pessoal, e o Flamengo, hein? Vocês acham, dentro dessa discussão, eu já defendi aqui, acho que o Flamengo deveria buscar esse título da Taça Rio e tentar liquidar essa fatura. Como é que deve ser a postura do Jorge Jesus? Agora conciliando, o Flamengo já estreia quarta-feira em Barranquilha contra o Júnior na Libertadores. Como é que tem que ser a postura do Jorge Jesus? Eu acho que ele vai mudar um pouco a Vai postura. mudar? Vai. Ou vai continuar apostando na força máxima? Foi provado isso na final da Taça Guanabara. Claro que era contra o Boa Vista, tecnicamente o Flamengo era melhor, mas ele está preocupado com as lesões e o grupo do Flamengo não é tão fácil quanto parece, né? O Júnior Tupapá não é fácil, lá o Independente Del Valle a gente viu que não é fácil, então precisa estar atento à primeira... Barcelona de Guayaquil, Barcelona de Guayaquil é o melhor também. time até agora na Libertadores. Também não é fácil, então eu acho que ele vai mudar a postura. E por isso foram contratados excelentes jogadores, para poder jogarem aqui o Carioca, até porque eu acho que o Flamengo vai à semifinal. Jogando com o time reserva, ele vai à semifinal. Se ele vai ganhar a Taça Rio é uma outra história. Porque um torneio de mata-mata é diferente de um torneio de pontos corridos. E vai priorizar a Libertadores. É claro que se tiver todo mundo na ponta dos cascos e bem fisicamente, ele não vai poupar.
Mas se tiver alguém com algum desgaste físico, ele vai poupar até para dar oportunidade aos novos contratados. E para isso montou um elenco dessa qualidade. O Arão tá sentindo um desconforto, tem o Thiago Maia. O Gerson sentiu uma dor, tem o Diego. Bruno Henrique tá fora. Você tem a opção do Vitinho, do Michael, o Flamengo com Pedro o time Rocha, reserva, Pedro Rocha. É Ainda amplo nem favorito jogou. a ganhar a Taça Rio. Com o Não. time inteiro reserva. Com o Sub-20 ele já tinha um peso dentro da competição. Com o Tinha um Sub-20 peso, ele perdeu 23. de 1-0 pro Fluminense. É. Olha, numa bobeada do menino lá na disputa com o goleiro, a Com bola o sobrou pro Nenê e fez de calcanhar. então assim... Você lembra do jogo? O gol lá do lado direito. Aliás, o Flamengo foi eliminado da Libertadores Sub-20. O Rafinho, o Gabigol, os caras provocaram Puxaram. o Palmeiras. Palmeiras não tem Mundial. É, mas Ô, Marcelo- o Marcos respondeu, vocês viram, né? O Marcos vai pra sacanear, então também eu vou sacanear, depois não fica bravinho. Ele botou o gol do Liverpool. Quantos nas gols mídias. você fez Quantos títulos você tem da Copinha e do Mundial, ô, Gabriel? Faz O parte do Marcos perguntou, jogo. ué. Você Faz não tem parte, nenhum. É isso. Você está se aproveitando de títulos que os outros conquistaram. Foi que o Marcos, a resposta do Ele Marcos. postou o Falou gol pra do quem? Firmino Falou do pro- Liverpool contra o Falou Flamengo. Pro Gabigol. O Rafinha tem com o Bayern, né? Tem o pelo título Bayern. Mundial. Tem. Então, e tem uma, lógico, tem uma das Champions. Sim. Né? Mas não tem Copinha. Mas o Marcão também, ele gosta da resenha, né? Falou em Ele é provocação. palmeirense, pô. Não, ele é. claro, tá não certo, tô ele criticando, defende, não, não tá tô criticando, certo. não. Não, Marcão. Não, e outra se você coisa. cutuca o Palmeiras, você cutuca o Marcos. O Marcos, ele é um cara muito ativo, não só para entrar nessas questões quando atingem o Palmeiras, mas até mesmo para fazer cobranças no Palmeiras. Sim. Ele, ano passado, fez críticas ao Dudu. Ele é um corneta e um defensor. Não, mas eu acho bacana Mas isso. acho legal Eu acho também. Em legal. primeiro lugar, pra ele, tá a instituição. É. Perfeito. É a instituição. Se o Dudu joga mal, ele cobra. Ele cobra. É isso Dudu que eu tô joga bem, ele dizendo. aplaude. A corneta dele Se não alguém é falar só... mal do ele não Palmeiras, atira ele só vai nos lá e outros, fala não. mal do outro time. Ele tá de olho. Eu gosto de também seguir o gosto. Marcão nas redes sociais. Olha aqui, ô Marcelo, você tem aí a tela dos maiores públicos do futebol brasileiro em 2020? Vamos colocar aqui no Expediente Futebol, que chama atenção, né? Dos 10 maiores públicos esse ano, a gente estava falando aqui que o Flamengo só jogou no estadual no Maracanã, né? Sim. O Flamengo tem os 7 dos 10 maiores públicos. Normal. E nem todos no Maracanã, hein? Nem todos no Maracanã. Tem a decisão da Supercopa, no Sim, mas Mané aí Garrincha. também esperado, Olha aí, ó. né? Também esperado. E aí você vai ver que nesse ranking, olha lá o nono jogo, Flamengo e Fluminense com a molecada. Pra você ver que o torcedor do Flamengo, ele está lotando o Maracanã, vestiu o Flamengo, vestiu o rubro-negro. Não tem pra ninguém, O torcedor lembra? vai. O público no O Mané torcedor Garrincha vai. foi menor do que no Maracanã, mas, porque o ingresso estava caro. Muito Falaram que caro. cobraram muito, podia estar lotado, deveria estar lotado, uma decisão de título. Mas o brasileiro vai ser assim. 19 jogos do Flamengo como mandante no Maracanã, possivelmente serão os 19 melhores. Cara, desde a última vez que você me viu, eu continuo recebendo comissões aqui no meu celular todos os dias, o dia inteiro. Dá uma olhada aqui. Você também podia estar recebendo essas comissões. Quer aprender como que eu faço? Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.